Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa e abençoe toda a tua família nesse dia. Essa manhã eu quero falar uma palavra de Deus com você aqui. Quero compartilhar essa palavra com você para que você venha entender que o nosso Deus, ele tem um começo, tem um meio e tem um fim das coisas. Deus nunca faz nada pela metade na minha vida nem na tua vida, amém? Porque as pessoas hoje em dia ficam discutindo como é que Deus faz, quem é Deus, de onde é que Deus veio. E a gente não tem que se preocupar com essas coisas, a gente só tem que saber que Deus é dentro do nosso coração, Ele mora dentro de nós, tem que se faz presente na nossa vida. E a gente diz, por que você crê em Deus? Eu digo, eu creio nele porque ele se faz presente na minha vida. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim e eu sinto a presença dele na minha vida. É isso que me faz entender que Deus é vivo e que Deus foi quem criou o céu e a terra e toda a respiração de vida que é nela. As pessoas ficam fazendo confusão por aí, cientistas, físicos, outros ficam fazendo confusão para querer distorcer o conhecimento de Deus, distorcer a verdade de Deus, que nem ele mesmo sabe o que eles estão falando, nem ele mesmo afirma aquilo que eles estão falando, porque a mente dessas pessoas são limitadas. Mas a mente de Deus, a palavra de Deus diz que o cristão, ele tem a mente de Cristo. Os homens que escreveram essa Bíblia aqui, ele estava revestido com o Espírito Santo de Deus, o Espírito do conhecimento, o Espírito que não é limitado, que conhece tudo e sabe falar das coisas de Deus para você e revelar aquilo que Deus quer revelar, para você entender, para você não ficar confundido nem envergonhado. Então Deus aqui no princípio, aqui no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz assim, ó, a criação do céu e da terra e de tudo o que nele se contém. Tudo, quando a palavra de Deus diz assim, tudo que nele se contém é tudo. Não importa ninguém saber se é um pernilongo que está voando ali, é tudo que existe nessa terra aqui foi Deus que criou, foi Deus que deu vida. Tá entendendo? Não foi esses conhecimentos, essas teorias, essas coisas que as pessoas falam por aí, não. Foi Deus na palavra dele ali afirmando que isso aqui ia ser assim. Como ele diz aqui no primeiro versículo, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Era assim que a terra era, não tinha forma. Era a mesma coisa de quando você vê uma cidade cheia de água, coberta com água, as casas se somem tudo, você só vê água. Você não vê nada ali, só vê água, não vê somente. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, a palavra de Deus está dizendo aqui. O Espírito Santo de Deus já existia desde o princípio. Por isso que eu estou falando que as coisas de Deus tem começo, princípio, tem começo, meio e fim. Por isso que ele fala, eu sou Deus ontem, eu sou hoje, você é eternamente Deus, está entendendo? Porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Santa Trindade do céu e não existe outra coisa que possa ir de encontro a esse conhecimento, a essa verdade. Mas as pessoas querem distorcer. Como é que uma pessoa se gera no ventre de uma mulher, uma criança se gera ali através de um embrião, tá entendendo? De um esperma que vai ali, penetra no útero da mulher e ali se forma osso, sangue, carne, tá entendendo? Só quem pode dar essa vida é Deus, irmão. Porque Deus fala na palavra dele, antes de tu se formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias. Deus disse isso para Jeremias, antes de tu se formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia já. Eu já tinha separado você como profeta meu. E aí? Jeremias nem existia ainda, nem tinha forma ainda, mas Deus disse, esse menino que vai nascer no ventre dessa mulher vai ser meu profeta e vai falar do meu nome. Então Deus separa, irmão, aquilo que é dele, Deus separa. Deus te tirou desse mundo, te tirou das trevas, te trouxe para a luz, para que tu venha ser servo dele, serva dele, confiar nele, não ficar acreditando em filosofia, nessas coisas que as pessoas inventam por aí, não. Senão você vai terminar confundindo sua cabeça. Você não pode deixar nada tirar o conhecimento de Deus da tua vida, porque o Espírito Santo ele é quem nos ensina, ele é quem nos conduz à salvação, nos conduz
firme na presença de Deus, está entendendo? Para que a gente venha também conquistar nossos objetivos nessa terra, ser abençoado por Deus, através da obediência que nós temos essa palavra tão maravilhosa que Deus deixou escrita aqui. Muitas pessoas, muitos profetas, muita gente perdeu a vida para que hoje a gente estivesse com essa Bíblia na mão aqui falando do amor de Deus. Então a gente não pode deixar se levar por conhecimento humano não, porque o conhecimento humano ele é limitado diante de Deus, mas o conhecimento de Deus não é limitado. Não, Deus não é limitado, eu sou limitado, mas o Espírito dele que está na minha vida não é limitado. Se ele quiser revelar, se ele quiser mostrar, ele vai mostrar o oculto e o escondido. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que o homem fizer nas trevas, a luz revelará para as pessoas conhecerem, tá entendendo? Por isso que nada fica encoberto. Nada que o homem fizer fica encoberto. A pessoa vai, faz um assalto, diz que vai dar certo, não vai dar certo, vai ser descoberto, porque a polícia vai descobrir. Tudo que fizer errado vai ser descoberto, irmão, porque Deus ajuda os homens na terra a revelar o que está oculto, o que está escondido. Nada vai ficar encoberto, não. Não adianta ninguém tramar contra você, tramar contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra a tua empresa. Não adianta ninguém tramar artimanha contra a tua vida, que Deus está vendo tudo, Deus sabe de tudo, e Ele vai revelar o mal onde está escondido. Se as pessoas tivessem a visão de entender, de conhecer, tá entendendo, irmão, o mal que fica por trás das pessoas, usando as pessoas não ficavam tão sérias. Às vezes a pessoa até crente mesmo, fica acreditando em coisas que não é de Deus, que Deus não está naquilo ali, e eles ficam achando que aquilo é de Deus, mas não é. Mas quando se pedir para Deus abrir os olhos espirituais para mostrar o que está por trás daquela pessoa usando ela, tá entendendo? Ele não ficava embaraçado com aquilo ali, porque isso é embaraço na vida do ser humano. Tá entendendo? Porque a gente tem que ter a visão do Espírito. Por isso que Eliseu disse naquele moço lá, quando os sírios cercaram a cidade lá de Samaria, o servo de Eliseu disse, agora a gente vai morrer aqui, Senhor, porque os sírios cercaram a cidade. Mas Eliseu disse para ele assim, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele venha enxergar que o que está ao redor de nós, o que está conosco é maior do que o que está com eles. E quando Deus abriu os olhos daquele moço, ele viu que por trás dos sírios estava o exército de Deus, um carruagem de fogo, cavalo de fogo, cercando a cidade, para proteger o servo de Deus que estava ali naquela cidade. Então, você tem que ver também, ter a sabedoria de enxergar o mal que está. Peça para Deus lhe mostrar, irmão, a sombra preta que está atrás das pessoas, usando ela, está dizendo, para praticar maldade, praticar coisa errada, e as pessoas pensam que as pessoas certas, as pessoas que Deus é, que Deus. Não é de Deus, Deus não tem nada a ver com aquilo ali, não. Pode sumir disso aí, pode sair fora. Porque só quem acredita nisso é pessoas crentes, sabe, irmão? Crente que não tem a visão de Deus, que não enxerga a luz verdadeira de Deus, tá entendendo? Porque quem é cristão, quem tem Jesus no coração, quem tem o Espírito Santo, não se confunde com as coisas desse mundo. Porque Paulo disse, não se embaraçasse com as coisas desse mundo, não. O crente não pode embaraçar-se com os problemas dessa vida, não. A gente tem que estar nesse mundo aqui, testemunhando, pregando Jesus Cristo, e de encontro às almas de Deus, que Deus quer salvar desse mundo, que Deus quer trazer para a presença dele, e viver unido com esse povo que se chama povo de Deus, igreja de Deus nessa terra, para que o nome de Deus seja glorificado todo dia na minha vida e na tua vida. Não ficar embaraçado com coisa desse mundo, porque esse mundo ninguém vai consertar ele mais. Ninguém vai consertar esse mundo. Pode entrar a autoridade que entrar aí, ninguém vai consertar esse mundo. A paz e a felicidade a gente só vai encontrar no dia que a gente se encontrar com Jesus, que a gente vamos lá a gente não vamos ter dor, lá não vai ter morte, não vai ter agonia, não vai ter fadiga, porque Deus preparou um lugar santo para levar você no dia que você aceitar Jesus, querer sair desse mundo de trevas, desse mundo de confusão. Um dia você vai ver Jesus como ele é também. Então não adianta ninguém ficar embaraçado com coisas desse mundo, pensando que está agradando a Deus, porque não está. Se embaraça com as coisas de Deus, com a igreja, com as almas de Deus, lute por ela, ore por ela, interceda por ela. Se você não puder ter uma oportunidade na sua igreja, ter um cargo de pregador, de fazer o que faz, os outros fazem, mas interceda, ore, apresente a Deus, peça para Deus resgatar, peça para Deus enviar alguém
para salvar aquela pessoa ali, ou você mesmo, quando encontrar um, prega o evangelho para ela, seja homem de Deus, seja serva de Deus, para fazer a diferença, tá entendendo? Mas não fique embaraçado com coisa desse mundo, não. Porque ninguém aqui nesse mundo, tá entendendo, está apto a ter a sabedoria e a inteligência que o Espírito Santo de Deus dá para mim e para você, para a gente entender o que é certo e o que é errado, não. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, a palavra de Deus está dizendo aqui que Deus fez a terra com a sua majestade, com a sua palavra, mas os homens hoje querem distorcer o conhecimento de Deus, querem distorcer aquilo que Deus fala. Os cientistas, os físicos, os estudiosos aí das faculdades, tá entendendo? Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus, desse mundo para Deus é loucura. A sabedoria desse mundo, o conhecimento desse mundo só serve para aqui para baixo. Lá para cima não. Agora, de lá de cima vem entendimento, vem sabedoria, porque a palavra de Deus diz que o trono de Deus é arrodeado de sabedoria, tá? De conhecimento, para te revelar e para te mostrar. Tudo que Deus quiser fazer você saber, você vai saber, em nome de Jesus Cristo. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, tá entendendo? Pesquise dentro da Bíblia, que a Bíblia tem resposta para tudo que você quiser saber, a Bíblia tem resposta. Você lê um livro e se esquece dele, mas a Bíblia você não vai esquecer não. Porque quando você lê, você alimenta, você come e enche teu espírito de conhecimento, de sabedoria, e o Espírito Santo vai te revelando dia após dia aquilo que ele quer te revelar. Que Deus te abençoe nesse dia. Esse vídeo possa ser um vídeo que você não entenda mais ou menos assim, mas você vai entender porque Deus está falando dessa maneira para você. Porque tem tanta gente, irmão, que chega da gente perturbado, pessoas já que conhecem a palavra de Deus, perturbado, angustiado, triste, porque se embaraçou com coisa desse mundo, porque ficou atrás de coisa do mundo que não ia levar ela para canto nenhum, que não preenche o espírito dela, não preenche a alma dela, tá entendendo? E desprezar as coisas de Deus, e terminou na vida que estava ali angustiado, triste, perturbado, e vem pedir oração, e a gente tem que orar, a gente tem que interceder e lutar por essa pessoa e explicar para ela que o caminho não é aquele, o caminho é o caminho de a porta que é Jesus Cristo. Se você não entrar pela porta, não adianta pular muro, não adianta pular janela não, porque para chegar até Jesus tem que ir pela porta que é ele, tem que entrar nele, sair e achará pastagem para você se alimentar, se fortalecer, você, sua casa e toda a sua família. Então que Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe nessa manhã. Eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. É o Senhor, meu Deus, que é o Criador de todas as coisas, Pai. É o Senhor que é o inventor de tudo, respiração de vida, de tudo que há nessa terra aqui, meu Deus. Tu desse, meu Deus, sabedoria e inteligência aos homens para entender, meu Deus, até o máximo que ele pudesse entender, meu Deus. Porque o Senhor, meu Deus, limita o homem, mas o Senhor não é limitado. O Senhor, meu Deus, é a fonte do conhecimento, do entendimento. Então dá, meu Pai, entendimento para esse homem, Pai, para essa mulher, para que ele venha saber, meu Pai, que aquelas coisas que ele está seguindo, que aquelas coisas que vêm, meu Deus, leva eles para certos caminhos, meu Pai, não é o caminho do Senhor, meu Pai, não é o caminho que o Senhor quer que ele siga. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dá livramento a ele, Pai, dá livramento a ela. Abençoe esse dia da vida dela ali, Pai. Guarde ela por onde ela for, por onde ela estiver nessa manhã. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor não deixe que nada de ruim venha acontecer com essa família, com esse homem, com essa mulher que parou para escutar essa palavra. Ele saia desse vídeo abençoado, Pai. E tenha um domingo abençoado. Uma próxima semana que já vem aí, meu Deus, eu já profetizo a vitória para a vida dele e para a vida dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.